Olá, povo de Deus que está conosco hoje no nosso canal. Hoje eu tenho uma convidada especial para partilharmos o Evangelho do dia. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, Alex. É uma graça estar aqui para a gente compartilhar esse evangelho. Amém. Vamos fazer a leitura do Evangelho então? Evangelho segundo São Mateus. Trouxeram a Jesus um possesso que era mudo. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. O povo, cheio de admiração, comentou: Nunca aconteceu isso em Israel. Os fariseus, porém, replicavam: É pelo poder do príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus andava por todas as cidades e aldeias, ensinando em sinagogas, pregando o evangelho do reino e curava toda doença e enfermidade. Vendo as multidões, teve pena delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Disse então a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao Senhor da messe que mande operários para a messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho! Que evangelho. Olhando e refletindo sobre tudo isso, vamos deixar primeiro essa última frase de Jesus, que é uma realidade nos nossos dias, né? Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja, porém poucos querendo trabalhar e fazer parte da messe. Uma coisa é estar no bolo, né? Sim, Outra coisa é ser fermento do bolo. isso é verdade, Alex. Vou deixar para você partilhar. Eu creio que essa é a frase assim, principal desse evangelho, né? Que a messe é grande, mas os operários são poucos. Inclusive, é uma frase dessa que me fez realmente entender que eu precisava servir Jesus, né? O que adiantava eu estar lá na igreja, né, cumprindo as obrigações de uma missa de um domingo, mas não servia na minha paróquia, né? Acho que a partir do momento que eu entendi que eu vim no mundo para servir, amar, né, estar à disposição, participar dessa messe realmente de Jesus, eu colocado em prática realmente essa frase, né, de trabalhar como uma operária de Jesus, de realmente me colocar à disposição da minha paróquia, desde que seja no servir na música, ou ler uma leitura, né, uma segunda leitura, uma primeira leitura, umas preces que precisa muito, inclusive lá na minha paróquia, precisa muito, às vezes a gente precisa ficar correndo atrás de alguém para fazer a leitura. Então, às vezes tem muitas pessoas realmente dentro da igreja, né, tá por ali, por presença mesmo, por querer mostrar talvez que tá ali, né, mas falta realmente esse servir com amor, de se colocar à disposição, de realmente falar, eu tô aqui, né, aonde o Senhor mandar, eu irei. Eu acho interessante que você tocou num ponto que hoje, em dia, dentro da igreja, é crucial. Muitos querem servir em determinado local, em determinado movimento, numa determinada pastoral, mas esquece que o servir à igreja de Cristo vai muito além disso. E quando você citava, falava assim, eu estou disponível para servir numa liturgia, em uma leitura, na música, seja onde for, mas ser igreja, a gente vê que esse número considerável de pessoas que servem hoje ao reino de Deus, a gente diminui bastante, né? Sim. Inclusive, até eu tenho o dom do canto, né? Deus me deu o dom de cantar. E eu achava que eu só tinha que ficar no Ministério de Música, né? Então, Deus teve que fazer eu passar por uma situação dentro da igreja, por um julgamento ali, eu me distanciar de algumas pessoas, né? Que às vezes estavam lá por um ego, por alguma coisa a mais, por aparência ou por, né, querer se amostrar lá na frente. E Deus, o Espírito Santo realmente me incomodou naquilo. E eu dei uma afastada do Ministério da Música. Automaticamente Jesus suscitou. Falei, não, a igreja está precisando do quê? Fui e comecei a passar slide. Não tinha ninguém para passar slide na missa. E daí, aí às vezes eu ia passar o slide, estava na Pascom, descobri que eu poderia ser útil na Pascom também, né?
E daí um dia eu tava na Pascom, daí eu vi o pessoal lá cantando, daí eu pensei... E tinha uma pessoa cantando no Ministério de Música. Daí eu olhei assim, nossa, eu poderia estar ajudando ele ali. Ele tá cantando sozinho. Daí eu, não, mas hoje eu tô aqui na Pascom, porque também se eu não tivesse aqui não ia ter ninguém para passar o slide. Então a gente fica assim, né? Sim. Será que eu estaria no Ministério de Música para talvez... porque querendo ou não, quando a gente está no Ministério de Música, entra um pouco do pecado da vaidade, do ego, né? Da soberba. E daí, talvez Jesus quis falar assim, não, agora eu preciso que você desce um pouquinho, vai para Pascom, aí eu tô precisando de você ali. Então, eu acho que me serviu muito em relação a isso, a olhar que eu posso servir em outras coisas, não só no Ministério de Música. Eu posso ser Pascom, eu posso fazer uma leitura. É realmente aonde mandar eu irei. E esse chamado é interessante, porque se a gente pegar as entrelinhas do Evangelho aqui, Jesus olha para aquele povo e fala assim: estão como ovelhas, abatidas como ovelhas sem pastor. Ele olha para um povo, mas Jesus sabe que pouco tempo lhe resta. E sabe que toda essa continuidade do anunciar o Evangelho, e quando a gente fala em anunciar o Evangelho, não é simplesmente proclamar a palavra, né? Mas ser o Evangelho. Eu estava lendo aqui o rodapé aqui da Bíblia e tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é: se não vivemos o Evangelho, Jesus não vive em nós. Como ser um novo Cristo? Um novo cristão nesse mundo. E a gente pega esse servir dentro da igreja e não é servir só a igreja, mas servir o irmão. Sim. Né? Quando eu me coloco para apresentar um slide, eu estou servindo o meu irmão que está ali precisando, como uma ovelha sem pastor. Quantos vão à igreja e são atraídos por uma música, outros por uma leitura, outros pela pregação da palavra, outros pelo ministério da acolhida, que você chega na igreja muitas vezes triste, para baixo, e alguém abre um sorriso para você e fala assim: que bom que você vem. E muitas vezes nós não temos nem isso dentro da nossa casa. Então, nas entrelinhas, Jesus é como se fosse Jesus falando assim: eu estou indo, mas ficam vocês. Porque esse povo sem pastor é cada um de vocês que vão estar à frente. E muitas vezes o não escolher apenas um local para servir, mas se deixar disponível, é se deixar disponível para o povo de Deus também, né? Sim, com certeza. Acho que é o se doar, né? Sim. Se doar com amor, num sorriso, numa acolhida, num abraço. Que bom que você veio, né? Às vezes não tem isso dentro de casa, às vezes, né, só um olhar. O irmão só precisava de um olhar, ser visto. E às vezes é ali na igreja que muitas pessoas, né, que às vezes falam assim: eu não preciso ir na igreja para encontrar Jesus, né? Eu vejo lá na minha casa, no meu secreto. Mas a igreja é realmente Cristo, né? A gente precisa estar lá, a gente precisa estar em comunhão com Deus, com os irmãos, com o Evangelho. São José Maria Escrivá mesmo me ensinou isso, que os meios realmente de alcançar essa santidade é o Evangelho e o crucifixo. A gente não consegue estar afastado do Evangelho, né? Exatamente. É a sabedoria de Cristo. Realmente. Se a gente for pegar os santos, né? O caminho, a estrada que segue para esse céu. A gente pode pegar outro santo, que eu sei até que você é devota, né? São Francisco de Assis. Sim. Pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Sim. É profundo, né? É profundo. A gente pega no início desse evangelho um Jesus que cura um mudo. Né? Os que estão na multidão, aqueles que estão sedentos olhando para esse Cristo, eles conseguem enxergar o milagre que Jesus faz. Eles conseguem enxergar aquilo que é divino e ver que aquilo vem de um Deus que naquele tempo eles acreditavam que era um Deus que ficava lá no céu. E mesmo olhando Jesus de longe, né, eles conseguem ver um sinal ali. Porém, os fariseus, que eram aqueles que estavam dentro das sinagogas, mesmo estando com Cristo e tendo o sinal do milagre, eles não conseguem enxergar isso. Não, só preocupado em seguir regras, né? As leis. Exato, aquilo que você citou no começo. Sim. Muitas vezes Deus precisa nos tirar
de algum lugar, isso não é julgando ninguém, porque muitas vezes acontece conosco Sim. também, né? Para que a nossa vaidade possa ir ao chão, que o nosso egoísmo possa cair ao chão também, para que a gente não seja um fariseu dentro da igreja. Exatamente. Quão profundo é isso, né? É profundo. É realmente amar Jesus, né? Às vezes a Exato. gente esquece de amar Jesus. Sim. E fica só preocupado em seguir as obrigações, regras, leis, e realmente esquece do principal, que é amar Jesus. São Francisco de Assis. O evangelho simples, com Exato. amor, né? Uhum. E acho que hoje em dia falta muito isso. As pessoas estão muito preocupadas com a religiosidade e esquecem de amar Jesus verdadeiramente, que é o evangelho, né? O evangelho simples, o exemplo, o amar o próximo, né? Começando pelos mandamentos da lei de Deus, né? Exatamente. O simples. Eu creio que, em nome de Jesus, Jesus vem, e esse ano é o ano jubilar, né, de São Francisco de Assis. Exatamente. Então, acho que Deus já vem suscitando algo para nós, né? Trazer esse servir no simples, né? Servir no A simples. gente cita uma outra santa, eu sou apaixonado por ela, né? A doutora do amor. Eu escolho o último lugar, porque por ele ninguém briga. Sim. Quem está disposto a escolher esse último lugar, Exatamente. né? Mas estar à frente da messe. A gente vê que esse servir a messe do Senhor, ele vai muito além, né? Não vamos julgar também, mas muitas vezes se torna apenas um status. Mas o servir mesmo fica em segundo plano. Sim. Eu acredito que isso já aconteceu com você, mas comigo Já. aconteceu já também. Já aconteceu. Jesus precisou quebrar a perninha da ovelhinha ali, Sim. colocar nos ombros novamente para continuar caminhando e servindo como Ele quer. Sim. E as coisas de Deus são intencionais, né? Eu falo que a gente sofre um pouquinho, mas depois a gente olha e fala, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo ali me tornou uma pessoa mais humilde. Exato. Então, a gente olha assim, as coisas de Deus são muito intencionais. Realmente Deus vai purificando e lapidando e nos moldando e realmente nos colocando no lugar de filhos e reconhecemos, não, somos miseráveis, somos pecadores, né? Ele é o Deus de tudo e nós estamos aqui só para cumprir uma missão que Ele colocou no nosso coração para cumprir. E cada dia Ele vai nos moldando mais, né? Às vezes, eu sou uma pessoa que fica assim, às vezes me culpando, sabe? Eu acho que às vezes eu até me culpo assim, falo, será que eu esqueço da misericórdia de Deus? Assim, será que eu esqueço que Ele é misericordioso? Que eu falo, Jesus, que eu faça me reconhecer as minhas misérias, sabe? Para eu não me envaidecer nem com os meus dons, sabe? Nem com os dons que o Senhor me deu. Eu não quero isso, porque um dia eu já estive pensando assim, nossa, eu quero estar lá na frente, eu quero cantar, eu quero fazer isso. Hoje não, graças a Deus, eu falo, Jesus, que eu sempre tenha os últimos lugares, mas que eu seja primeiro no seu amor, primeiro em te amar. Que é uma frase que eu sempre repito para Ele na frente do Santíssimo, que eu seja o último em tudo, né? Mas o primeiro no amar Ele. Aí a gente pode pegar um gancho para fechar esse evangelho de hoje, né? Depois de reconhecer tudo isso, de ver tudo isso que nós falamos aqui, que muitas vezes Jesus nos traz, que Ele precisa de muitas pessoas para a messe, que tem muitas ovelhas lá fora, e quando Ele vem e nos tira dessa zona de conforto, dessa vaidade, desse egoísmo que a gente traz lá de fora. Sim. Nós estamos abertos para acolher aqueles que o Senhor traz para nos ajudar. Que eu acredito que seja um outro ponto crítico, porque muitas vezes nós somos fariseus com os nossos irmãos. Sim. Nós esperamos que eles cheguem prontos, santos, sem defeitos, perfeitos. Nem nós chegamos dessa forma, né? Entra até um pouquinho de uma soberba espiritual da nossa parte, Exato, né? Exatamente. E a gente espera que eles cheguem dessa forma e assim, não vou generalizar, mas por quantos lugares eu já passei que é tão difícil aceitar um novo, aquele que está chegando agora. Sim. Tão difícil acolher. Já andei por vários movimentos, várias pastorais, e que eu digo, tudo é muito lindo. Mas muitas vezes, quanta dificuldade tem de aceitar aquele irmão que está chegando agora, Sim. né? E está precisando de gente para messe. Exatamente. Falta um... Eu falo que a gente
tem várias comunidades, né? Eu falo que hoje em dia eu vejo um pouco de rincha, sabe? Com algumas comunidades, e Deus vem sempre me mostrando que nós temos que ser uma unidade, sabe? Uma unidade na Santa Igreja Católica. Ah, porque fulano é isso, porque não? Não vou ir lá porque lá é tal comunidade, não vou lá. E a gente tem que se juntar, tem que se ajudar, tem que um orar pelos outros, tá? São comunidades diferentes, mas realmente se unir. Se unir em oração, vamos lá visitar fulano, a comunidade tal, vamos lá visitar a comunidade tal, se colocar à disposição de orar e rezar junto, né? Vai que Deus dá uma moção ali para as duas comunidades juntos. Então, acho que hoje eu creio que falta um pouco dessa unidade na Santa Igreja Católica mesmo, sabe? Não só uma unidade, uma junção realmente das comunidades e movimentos. Eu vejo que é muito, eu sou de tal, vou ficar lá. Eu sou aqui. E eu já sou CBO, né? Eu já sirvo em tudo quanto é lugar. Eu vou cantar na missa tal, vou lá não sei na onde, aí tocou a missão Betânia lá em Ponta Porã. Eu sou dessas. Não, mas assim, um dos princípios da missão Betânia é me leve, Senhor, onde ninguém quer ir. Exatamente. Onde ninguém quer colocar o pé, nos leve, Senhor. Você tem experimentado Sim. isso conosco, né? No meu coração, esse é o meu lema também. Sim, porque assim, fazer onde está cheio, servir onde tem, vamos dizer assim, uma multidão, é fácil. Para alguns é claro que é difícil. Nossa, uma multidão, um tremo. Mas assim, é fácil. Falar para quem quer te ouvir é fácil. Cantar para quem quer te ouvir é fácil. Mas chegar em lugares onde ninguém colocou o pé ainda, chegar em lugares onde as pessoas olham desconfiado, tipo assim, é mais um pregador que chega, Sim. é mais um cantor que chega, e ali você sentir que Deus precisa falar a um povo, é diferente. Nós estávamos numa comunidade bem pequenininha, Missão Betânia, um tempo atrás, e lá faltava tudo. E quando eu digo tudo, faltava até janelas. Faltavam até janelas. E falaram assim, vocês vão servir ali? Eu falei, sim. É ali que nós vamos servir. E ali nós colocamos até janelas. Glória a Deus. Rebocamos até as paredes. Não tinha coroinha, meus filhos foram os primeiros coroinhas. Que legal. Sabe? Então, quando a gente se coloca à disposição de servir, o que diz esse evangelho, existe um povo cansado e abatido, como ovelhas sem pastor. Eu me pergunto todos os dias, sabe? Será que eu estou servindo bem? Será que eu estou sendo útil naquilo que Deus quer? Será que eu estou fazendo a vontade dele ou a minha? Você já se perguntou? Sim, me pergunto todos os dias. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou no lugar onde Deus queria que eu estivesse? Fazendo aquilo que Ele quer que eu esteja fazendo? É uma dúvida, né? Sim. Se a gente não estiver em comunhão, em oração, a gente não escuta a voz do Espírito Santo para realmente entender o que é para ser feito. Sim. E é realmente, Jesus me leva, acho que onde ninguém tá vendo, é o que me atrai, onde ninguém tá vendo, onde ninguém tá olhando. Aquela comunidade que se esqueceu, assim. Lá que Jesus me chama. Exatamente. No simples. E Ele age vivendo no simples, né? Meu Deus, Deus, nossa. eu tenho provas de que Jesus age no mais simples. O Espírito Santo, Ele vem com força, assim. Já tive várias experiências onde eu nem imaginava, expectativa zero. Lá foi o maior, a tomada do Espírito Santo mesmo no meu coração. Tantos testemunhos, às vezes eu saí com violão, só com violão. Quem vai tocar? Ninguém. Só eu vou tocar, cantar, orar. Eu chegava num local e falava assim, tem 5 pessoas, não tem problema. Nenhum. E ali aconteciam coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais, que se você for contar para alguém, ninguém vai entender. Ninguém. Terminando esse momento de reflexão do nosso evangelho, eu quero terminar assim. Jesus curou um mudo. Quantos de nós estamos mudos dentro da igreja?
como ele curou, ele expulsou um demônio desse mundo. Quantos, e muitas vezes nós somos influenciados por esse lado mal dentro da igreja, que é tudo que nós partilhamos agora, aqui. Se a messe é pequena, a messe é grande, são poucos os trabalhadores, que ele possa curar muitos mudos que tem dentro e fora da igreja. Sim. E esse espírito que muitas vezes ronda e não deixa a gente acolher aqueles que estão dispostos a trabalhar nessa messe, possam ser expulsos também. Sim, com certeza. Amém. Amém. E assim nós encerramos o nosso evangelho de hoje. Muito obrigado. Espero que não seja só o primeiro. Sim, com certeza. Sejam mais. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É uma honra sempre estar com você. Eu conto para eles agora ou conto depois? Do quê? Que nós temos uma surpresa para eles. Pode contar. Pode contar? Eu vou chamar de Mari, tá? Porque já somos íntimos, amigos íntimos. Logo, logo, em poucos dias, vai sair um podcast com ela. E vocês não têm noção como tá lindo o testemunho de vida dela. É isso aí. Aguardem. Amém. Encerramos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Deus abençoe.